Ele próprio desceu da sua glória. Ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele veio aqui nesse mundo. Ele que sempre foi Deus. Ele deixou a sua glória. Ele despiu-se de si mesmo. Ele despiu-se de seus atributos divinos. Onipotência, onipresença e onisciência. E ele veio a esse mundo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E como homem, ele viveu. Mesmo ele sendo rico, porque ele é o dono de todo ouro e de toda prata, ele, por amor a nós, se fez pobre. Não que ele era pobre, mas ele se fez pobre. Viveu como pobre. E ele fez isso por causa de sua graça. Para que nós pudéssemos viver uma vida abundante nessa terra. Então, ele poderia ter vivido em palácios, porque ele era rei. Ele poderia ter vivido uma vida luxuosa, mas ele não quis. Ao lugar de carruagens, ele preferiu montar num jumento. Ao invés de um palácio, ele preferiu uma casa humilde. Ao invés de ter um lugar onde ele pudesse repousar, ele preferiu viver nos montes, caminhando de um lado para o outro, pregando o evangelho. Aleluia. Ele abdicou de tudo. Ele abriu mão de tudo. Aleluia. E tudo isso ele fez e muito mais por amor a nós. E ele estava fazendo isso não porque nós merecíamos ou para quem era merecedores, mas ele estava fazendo isso porque ele nos ama incondicionalmente. E foi movido por esse amor, por essa compaixão, que o Senhor Jesus se dirigiu para aquela mulher e disse: mulher, eu também não te condeno. E Jesus não condenou ela porque ele está acima da lei. Porque a lei foi dada a Moisés. E Jesus não veio para ser a lei. Ele veio para cumprir a lei. Por isso ele é a graça. Ele é a graça e a verdade. E ele está acima da lei. Por isso ele teve o direito e a autoridade de liberar para aquela mulher um perdão, sendo que a lei já havia condenado ela. Porque como está escrito na lei de Moisés, toda mulher que for pega em um flagrante adultério, sim, segundo a lei, deveria ser apedrejada, e era o que os acusadores dela iam fazer. Mas o Senhor Jesus veio para ser a esperança do perdido. Ele veio para ser, aleluia, a esperança daqueles que não têm mais esperança. Jesus veio para ser a salvação. Ele veio para ser o Salvador, o único Salvador, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão em trevas. E era exatamente o estado daquela mulher. Ela estava perdida, ela estava em trevas, ela estava sem nenhuma esperança. Ela estava julgada e ela estava condenada pela lei. Até que ela foi conduzida, mesmo que fosse por aqueles homens, ela foi conduzida até Jesus. Todo aquele que é conduzido até Cristo, não importa a situação em que a pessoa esteja. Ela pode estar totalmente perdida, desenganada, desesperançada. Ela pode estar na pior situação que um ser humano pode chegar na face desta terra. Mas uma vez conduzido até Jesus, a esperança renasce. E aonde a morte passa a ter vida. Aonde a doença passa a ter cura. Aonde a escuridão passa a ter luz. Oh, glória a Deus! E foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ela já não tinha mais esperança. Ela sabia que aquele momento para ela era apenas momentos finais. Ela estava pronta para ser executada por causa de um pecado que ela cometeu. Mas conduzida a Jesus, aleluia, ela foi amada, ela foi perdoada, ela foi purificada. E eu creio que a partir dali em diante, essa mulher passou a ser uma seguidora de Cristo. Porque, como o Senhor Jesus ensinou, aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Mas aquele que é pouco é perdoado, pouco ama. Como aquela mulher que entrou na casa de Simão e se prostrou aos pés de Jesus e regou os seus pés com suas lágrimas
de puro e verdadeiro e autêntico arrependimento. E enxugou os seus pés com seus cabelos. Mas os religiosos, fariseus, hipócritas, começou a julgar a mulher e a criticar Jesus, dizendo, se esse homem verdadeiramente fosse profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando ele. Porém, Jesus desmonta esse pensamento maligno na cabeça deles. E Jesus, ele diz, havia 2 homens que deviam para o seu senhor. Um devia, acho que 500, e o outro devia muito mais. E o Senhor perdoou a ambos. Aí Jesus disse, Simão, qual desses 2 amará mais o seu senhor? Aí o Simão respondeu, eu acredito que seja aquele que mais foi, que teve a dívida maior perdoada. E aí Jesus fala para ele, exatamente. A quem muito é perdoado, muito ama. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Então eu imagino que aquela mulher adúltera, depois que ela recebeu esse perdão, ela não voltou para o pecado. Porque aquela mulher estava à beira da morte. Ela estava pronta para ser executada. Mas o Senhor Jesus resgatou ela. Então eu creio que a partir daquele momento, aquela mulher se tornou uma seguidora de Jesus e seguiu ele até o fim. Aleluia! Bendito, bendito. É o nome santo do Senhor. Esse Jesus é lindo. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus, ele é amor. Ele é puro amor. Aleluia. Oh, glória. Esse Jesus é tremendo. Esse Jesus, aleluia. Não tem adjetivos. Eu posso ficar aqui o dia todo, o mês todo, o ano todo, só adjetivando. Mas vai faltar palavras para expressar o que ele verdadeiramente é. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Olha com grande amor nos amou o Pai. Olha com grande amor o Pai nos ama. Nós somos chamados de filhos. Aleluia. Mesmo com todos nossos defeitos, falhas, mesmo nós, muitas vezes, dando muito trabalho para Ele. Nós damos muito trabalho. Mas deixa eu dizer uma coisa, independentemente das nossas falhas, erros e do trabalho que a gente dá para o papai, o amor dele é imutável, é incondicional. O amor dele não muda. Deus, ele ama tanto o filho mais obediente quanto o filho mais rebelde. O amor não muda. O que muda é o tratamento. Sim, ele não trata os 2 filhos de igual modo, mas ele ama de igual modo. Para aquele que é extremamente obediente, ou aquele que é obediente, o pai vai recompensar, porque ele é um pai amoroso e justo. Vai recompensar o filho que obedece. Mas o filho que não obedece, o pai com esse mesmo amor, com esse mesmo, ele vai disciplinar. E por que ele disciplina? Porque o Pai nos ama e Ele não quer que a gente sofra lá na frente. Ele sabe que se nós vivermos em desobediência, nós vamos colher as consequências disso. E Ele, como Pai, não quer que a gente sofra nenhum tipo de consequência. Por isso, antes que a consequência venha, Ele, por seu grande amor com que nos ama, irá nos exortar, nos corrigir, nos disciplinar, nos chamar a atenção muitas vezes, por meio da sua palavra, ou da maneira como Ele quiser. Porque Ele é o Senhor. E Ele faz isso para desviar os nossos pés do mal. Lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, lá está escrito que o Pai, Ele sabe os pensamentos que Ele tem para cada um de nós. A palavra diz exatamente assim, eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Pensamentos de vos fazer o bem e não o mal. E de vos dar uma esperança e um futuro. Aleluia. Oh, glória. Tem uma tradução que diz assim, bem sei eu os planos, os pensamentos que penso acerca de vós. De vos dar prosperidade, esperança e um futuro. Eita, glória.